Permita-me, em primeiro lugar, Dr. Máximo dos Santos, agradecer a maneira como se referiu a mim no início e felicitá-lo publicamente pela sua próxima nomeação como vice-governador do Banco de Portugal. Está fora da ordem de trabalho. O tema que me foi distribuído é o impacto macroeconómico da União Bancária. Eu gostava de o abordar, por um lado, olhando um bocadinho para a história, depois focando-me um bocado em aspectos essenciais deste modelo da União Bancária e, finalmente, tirando algumas ilações daqui decorrentes com que eu penso tenha impacto macroeconómico. Olhando para a história, a União Bancária surge numa janela de oportunidade única. A União Bancária, em boa verdade, devia ter sido criada quando foi criado o euro. Mas, na altura, não havia já criar o euro, já foi um salto gigante e não havia fôlego para dar um segundo salto gigante como é a União Bancária. Portanto, a União Bancária ficou, digamos, para melhores alturas. A janela de oportunidade surge depois da crise financeira de 2008. E nessa altura o G20 imediatamente disse, bom, temos de agarrar o sistema financeiro, temos de renovar a maneira como supervisionamos o sistema financeiro e na Europa resolveu-se avançar para, digamos, pensar como se poderia agarrar melhor o sistema financeiro. E há, de facto, o primeiro passo que é dado nesse sentido é dado pelo relatório Larosière, em 2009. Larosière tinha sido um antigo governador do Banco de França, um antigo diretor do Fundo Monetário Internacional, era, enfim, uma pessoa muito sabedora e muito conhecedora, e temos aqui o primeiro passo para a União Bancária dada por especialistas financeiros, de certo modo. Bom, entretanto, com o agravar da crise, esta responsabilidade por pensar a União Bancária desloca-se para Bruxelas, para a Direção-Geral da Concorrência. Porquê? Porque havia o espectro de facto, de ajudas de Estado para salvar um sistema financeiro que estava, pura e simplesmente, a derreter. E aqui surge, aliás, uma primeira diferença com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando sentem que há um problema grave, intervêm publicamente e de uma maneira absolutamente decisiva. Não lhes passa pela cabeça pensar se há ou não há ajuda de Estado. Se eles entendem que devem intervir, intervêm, ponto final. Na Europa, isto não é possível. E, portanto, daí que o eixo, digamos, de pensamento da União Bancária tenha passado para Bruxelas, para a Direção-Geral da Concorrência. E, portanto, temos uma Direção-Geral que não é naturalmente uma Direção-Geral financeira, por assim dizer, a pensar como deve ser a União Bancária. Ela não pensava explicitamente como devia ser a União Bancária, mas ela emitiu 7 comunicações sobre o assunto em que se dizia o que é que se podia ou não podia fazer. Bom, e é destas 7 comunicações que surge depois, então, a União Bancária com os seus 3 pilares, a supervisão, a resolução e a garantia de depósitos. Mas, portanto, então, vejamos, isto é a parte histórica que eu acho que é muito importante para se perceber, digamos, depois o problema da União Bancária, os problemas que ela suscita, e eu penso que são vários. Portanto, nós temos, portanto, uma União Bancária criada com, e permitam-me que eu sintetize isto, em termos de grandes objetivos, temos os grandes objetivos da União Bancária, temos as alterações institucionais que estes grandes objetivos implicam e temos as soluções possíveis em caso de resolução bancária. Bom, quanto aos grandes objetivos, eles são 2 de natureza estratégica e 3 de natureza, que eu diria, operacional. Quais são os 2 grandes objetivos de natureza estratégica? É, por um lado, a estabilidade financeira e, por outro, a tal separação entre risco soberano e risco bancário. Mas logo aqui começamos por, se queremos aprofundar o tema, temos de nos questionar o que é esta questão da estabilidade financeira. A estabilidade financeira tem-nos sido apresentada muitas vezes de uma maneira muito estrita, que é pura e simplesmente salvar os depósitos e não haver uma corrida aos outros bancos. Mas a estabilidade financeira não é isto.
A estabilidade financeira é mais que isto. É isto, mas é mais que isto. É termos um sistema financeiro que, sim senhora, protege os depósitos, os depositantes, não gera corridas aos bancos, mas proporciona, digamos, uma intermediação financeira muito saudável, muito competitiva, em que a economia tem o crédito que precisa para crescer e de uma forma muito concorrencial. Bom, e é isto que já vimos, que nem sempre se consegue. Pronto. Portanto, é um primeiro tema de reflexão. A questão da separação entre o risco bancário e o risco soberano tem a ver, então, depois já com a questão da operacionalidade da União Bancária. Agora, quanto aos objetivos de natureza operacional propriamente dito, o que é que eu diria? Eu considero que há três. A viabilidade dos bancos sujeitos a reestruturação ou em alternativa à sua resolução, portanto, nós temos de ter bancos viáveis, ponto. Segundo ponto, nós temos de partilhar os encargos pelos acionistas, pelos obrigacionistas e pelos depositantes acima de 100 mil euros. Portanto, temos de partilhar chamado burden sharing. E, finalmente, temos a não distorção através das ajudas de Estado, certo? Portanto, e até aqui estamos a mover-nos dentro de áreas que, como foi bem elucidado pela professora Ana Prestelo, digamos, podemos fazer as comparações com o que se passa com as outras empresas. Mas agora começam a surgir as diferenças. Vejamos, então, as alterações institucionais que isto implicou. Isto implicou as tais alterações institucionais já referidas nesta conferência. Por um lado, transferimos para instituições multilaterais a supervisão do sistema financeiro, foi para o Banco Central Europeu. A regulação do sistema financeiro foi para a European Banking Authority, por um lado. Depois, tivemos um reforço da Direção-Geral de Concorrência. Ela já tinha tido uma proeminência muito grande no desenho conceptual da União Bancária, mas agora tem uma posição absolutamente poderosa na aprovação dos planos de continuidade de um banco. O caso recente da Caixa Geral de Depósitos ilustra muito bem isso. E, finalmente, em caso de resolução, temos então a segmentação entre o poder de decisão que está nas autoridades multilaterais e o poder, digamos, os custos da resolução que estão com as autoridades nacionais. Portanto, já aqui temos questões que se diferenciam muito o que é uma situação relacionada com bancos de uma situação relacionada com outras empresas. E depois isto tudo tem muitas consequências macroeconómicas. Relativamente às soluções possíveis em caso de resolução bancária, portanto, temos então o tal tripé absolutamente fundamental. Não pode haver ajudas de Estado, não pode haver bailout, portanto, ponto final. Tem de haver obrigatoriamente bail-in, quer dizer, portanto, o bail-in o que é, digamos, pagar os custos, como a professora Ana Prestelo disse, através dos acionistas, dos obrigacionistas, dos depositantes acima de 100 mil euros, ou dos depositantes que são empresas, que não estão protegidos pela garantia de depósito. E, finalmente, e aqui mais uma diferença, é que nós, nestas questões, nestes desastres financeiros, temos de ter sempre um backstop. Quer dizer, quem é o último pagador? Mesmo que não haja um bailout imediato, poderá haver como último pagador o bailout que somos todos nós, o orçamento do Estado, enfim, os contribuintes. Mas a União Bancária inventou uma nova formulação. Qual é este backstop? Estes pagadores são os concorrentes do banco que tem de ser resolvido. Quer dizer, e aqui a fotografia muda completamente de figura. Portanto, temos um backstop, efetivamente não é um backstop orçamental, mas temos um backstop proporcionado pela própria concorrência. Quer dizer, os bancos não têm nada a ver com um banco que foi mal gerido, têm de suportar as perdas. E o caso está à vista, o Fundo de Resolução tem dívidas por 30 anos, agora para pagar. E depois é óbvio que, como também já foi referido esta manhã, se os bancos vão depois pagar este Fundo de Resolução, isto tem de sair dos resultados dos bancos e, portanto,
mais resultados vão para o fundo de resolução, são menos resultados sobre os quais pode haver impostos a pagar ao Estado. Mas, portanto, há aqui questões que nós temos de pensar muito bem. A minha ideia sobre esta questão do modelo de união bancária, eu diria que é um modelo internamente muito consistente, muito lógico, absolutamente lógico, mas é um modelo cuja aderência à realidade eu me questiono muito. E eu estive à procura de outro exemplo histórico. O exemplo histórico que me ocorre é com esta história do bail-in. Pronto, temos de ir para o bail-in puro, duro, simples, total. Quer dizer, não há cá conversas. E se o bail-in não chegar, então vamos para a concorrência, vamos buscar o dinheiro que precisa é a concorrência. Ora, o exemplo histórico que eu gostaria de me lembrar e que ilustra melhor isto é no auge da Segunda Guerra Mundial, no princípio, quando os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, quando se travava a Batalha de Inglaterra, em que a Inglaterra estava exaurida, e é muito curioso aquelas afirmações do Churchill no Parlamento inglês, nós resistiremos até ao fim, mas simultaneamente as cartas que ele escrevia ao Presidente dos Estados Unidos, que levaram o Presidente dos Estados Unidos a designar a América como o arsenal da democracia. E mesmo antes dos Estados Unidos terem entrado na guerra, que só vem a acontecer em 1941 com o ataque a Pearl Harbor, o Presidente dos Estados Unidos desenha o célebre Lend-Lease Act. Portanto, o empréstimo em leasing de armamento à Inglaterra. E ele ilustra este Lend-Lease Act com uma conversa muito interessante sobre o vizinho a quem a casa arde e ele no jardim dele tem uma mangueira para... E então o vizinho, o que é que ele faz? O vizinho pede-lhe a mangueira custou $15 isto é o Presidente Roosevelt a explicar-me, porque a América era muito contra qualquer ajuda à Inglaterra naquela altura, não se queriam meter na Europa. Então o Presidente Roosevelt explica, quer dizer, o que é que eu posso fazer? Bom, esta mangueira custou-me $15, portanto eu vou pedir $15 ao tipo para lhe emprestar. Não, eu vou-lhe emprestar a mangueira. Se depois correr tudo bem, ele devolve-me a mangueira, estou ótimo. Se por acaso a mangueira se estragar, então ele diz-me, olha, mas quanto é que custou, eu pago-te e não sei o que mais. Portanto, e foi este... Bom, nós aqui não. Quer dizer, temos uma casa a arder, basicamente, e a união bancária é arda a casa. Ponto final. Quer dizer, não há... E isto, para um economista de formação liberal, eu sou por formação, por convicção, sou aquilo que se define como um economista que acredita no mercado, mas acredita e fundamentadamente na intervenção pública em momentos de crise. A intervenção pública, se há ocasião em que se justifica a intervenção pública, é em momentos de crise. E numa crise bancária, a intervenção pública, a meu ver, justifica-se, desde que seja muito bem orientada, com objetivos muito precisos. O exemplo mais óbvio é o exemplo do Lloyds TSB, onde um compatriota nosso, António Horta-Osório, quer dizer, já repagou ao governo britânico tudo o que o governo britânico lá meteu. Quer dizer, imagine-se o que seria o Lloyds TSB se tivesse sido partido, se tivesse sido desfeito em Banco Mau e Banco Bom, e depois, com a litigância toda que viria atrás, era de facto uma questão muito complicada, não é? Portanto, há aqui questões que merecem ser pensadas de uma maneira. Por outro lado, é um facto que os bancos não são como as outras empresas. Os bancos não são como as outras empresas. Os bancos são diferentes das outras empresas. Os bancos fazem tal intermediação financeira e assumem riscos. Os bancos estão sempre... O melhor banco do mundo está sempre sujeito a uma corrida ao banco, se houver um rumor. E depois os bancos são alvo de risco sistémico e, portanto, os bancos não podem ser, de certo modo, tratados como qualquer outra empresa. Por outro lado, os bancos também têm um nível de endividamento maior. Portanto, há toda uma questão, os bancos são especiais e, portanto, daí que as coisas tenham de ser vistas de uma maneira mais cuidadosa. É óbvio também, como disse aliás o Sr. Governador esta manhã, que nós temos de pensar nesta questão da união bancária, há o problema do steady state e depois há o problema da transição. E nós fomos apanhados na transição e os custos são absolutamente brutais. Ainda na sexta-feira o Financial Times
na sua apreciação de Portugal, tinha um artigo sobre a apreciação de Portugal, uma apreciação positiva, mas mais uma vez ele dizia, tudo parece bem encaminhado, mas qual é o grande risco? É os problemas bancários, e nomeadamente os problemas da resolução, das resoluções que nós tivemos. Não é? E, aliás, os custos que nós estamos a sofrer com estas resoluções são um exemplo de que realmente este modelo de união bancária, pelo menos em transição, é algo que tem de ser muito cuidadosamente analisado. Quanto ao problema, por exemplo, do risco moral, quer dizer, o risco moral, sim senhora, há o risco moral de, então estamos aqui a pensar que o Estado intervém. O Estado não tem de intervir, é um facto. E, portanto, mas uma coisa é o Estado não ter de intervir, outra coisa é o Estado obrigatoriamente não intervir. São coisas completamente diferentes. Pode não intervir. Agora, pode intervir se fizer um balanço de custos e de proveitos e conseguir, ao fim de alguns anos, recuperar tudo. O caso do Lloyds TSB é o caso mais recente, mas há outros. Não é? Por outro lado, vamos a ver, e aquilo também já foi dito aqui, vamos a ver se, quando houver um terceiro ou quarto banco alemão ou italiano ou francês, se as autoridades fazem a resolução do banco. Não fazem, pura e simplesmente não fazem, quer dizer, porque os custos macroeconómicos de uma resolução são de facto... E nós, a história, só com a história nós poderemos vir a saber quanto é que nos custou estas resoluções que fizemos em Portugal. Portanto, há aqui o moral hazard, portanto, tem de ser visto... Mas não é só este... Sim, senhor, o moral hazard relativamente aos credores do banco. Então, agora é o moral hazard dos bancos concorrentes, que são chamados a financiar o fundo de resolução. Para estes não há moral hazard. Mas, no caso dos depósitos, os depositantes acima de 100 mil euros, pronto, vai só aos depositantes acima de 100 mil euros, mas até 100 mil euros pelo menos estão protegidos. No caso dos concorrentes, é o que for preciso. É o que for preciso. É preciso mais 10 mil milhões, vão mais 10 mil milhões. Quer dizer, de facto, há aqui qualquer coisa que nós temos de pensar muito bem, não é? Finalmente, o sistema da União Bancária é um sistema que está incompleto. Deixem-me dizer. Está incompleto porque só tem os dois tripés. Portanto, tem o tripé da supervisão, o Single Supervision Mechanism, e depois a regulação do European Banking Authority. Esse está montado e está a funcionar. Tem o Resolution Mechanism, o Single Resolution Mechanism, também está a funcionar, mas não tem o mecanismo de depósitos. E não tem o mecanismo de depósitos, porque a Alemanha, por enquanto, não decidiu aprovar o mecanismo de depósitos. E eu interrogo-me quando é que a Alemanha há de aprovar o mecanismo de depósitos. Quer dizer, e portanto nós teremos, possivelmente por muitos anos, uma união bancária incompleta. E todos percebem que um banquinho que tem 3 pés com 2 não é propriamente um banco onde a gente se possa sentar. Portanto, há aqui mais... Este problema do Fundo de Garantia de Depósitos, a Alemanha é conhecida, a Alemanha constitui hoje, como muitas pessoas sabem, um problema para os equilíbrios macroeconómicos globais. A Alemanha continua a gerar excedentes nas contas externas extremamente significativos. Qual é o problema disto? O problema disto é que, para a Alemanha ter estes excedentes, alguém tem déficits, o mundo é finito. E, portanto, mas a Alemanha, esta cultura macroeconómica da Alemanha é tal que os alemães entendem que o problema é dos outros, não é deles. E, portanto, eu julgo que, da mesma forma que os alemães, digamos, se recusam a aceitar esta cultura macroeconómica de que tanto é prejudicial para os grandes equilíbrios da economia mundial ter grandes déficits como ter grandes excedentes, eu penso que eles irão resistir até ao fim e Deus sabe se alguma vez vão de aceitar o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu. E, portanto, temos todas estas questões que eu acho que nos suscitam muitas... Depois, por exemplo, temos outra questão que é quando um banco está em dificuldades.
E, por exemplo, o caso da Caixa Geral de Depósitos agora. Sim, senhora, conseguiu-se que aquilo fosse uma aprovação, fosse aprovado, haja o investimento público na Caixa Geral de Depósitos. Mas com um custo, obrigou-se, é preciso depois as tais obrigações subordinadas para constituírem material de bail-in. Então as obrigações subordinadas, neste contexto, só podem ser emitidas a um custo brutal, quer dizer, então um banco que está com dificuldades é obrigado a emitir instrumentos de dívida a um custo brutal. Quer dizer, onde é que hoje se paga 10, quase 11% por obrigações? Quer dizer, só as obrigações que a União Bancária obriga a Caixa Geral de Depósitos a emitir. Isto tudo tem de ser, nós temos de questionar um bocadinho mais. Finalmente, eu gostei muito da intervenção da professora Ana Perestrelo e realmente eu estou convencido que é assim, quer dizer, não, de facto, juridicamente também dá-me a impressão e partilho da sua opinião, acho que juridicamente devemos estar blindados. O que isto não impede é a litigância. Quer dizer, e a litigância é absolutamente dramática, quer dizer, e tem custos brutais, custos macroeconómicos brutais. Como dizia o Financial Times outro dia, quer dizer, nós temos agora um outlook relativamente interessante para Portugal, mas o grande espectro é realmente todas as consequências que hão de vir da maneira como a resolução bancária se passou. Também há uma das questões, haverá outras certamente, e há outros problemas nesta questão no nosso outlook, mas achei curioso esse aspecto. Portanto, resumindo, eu acho que a União Bancária é um modelo de facto muito lógico, internamente muito consistente, mas a aderência à realidade deste modelo e os custos que pode implicar, os custos macroeconómicos deste modelo, sobretudo porque depois, se este modelo, por exemplo, força grandes bancos a irem à resolução e, digamos, custos muito grandes para os bancos que são reestruturados, isto são tudo penalizações com que nós temos de viver. Obviamente o futuro, enfim, sobretudo em steady state, depois certamente as coisas serão melhores, mas pelo menos até lá convém interrogarmos sobre o assunto. Eu, digamos, a minha tese é sempre a mesma, quer dizer, não nos compete a nós, pequeno país, digamos, recusar sequer este modelo, mas convém percebermos bem este modelo e estarmos preparados para as consequências dele. Muito obrigado.